Cyber Fighter Real Boy, parte 29. Atenção agora pro título desse conto. O Go. Ou Reflexões sobre a Morte. Ou A Poesia dos Vermes. É isso aí mesmo, gente. É um conto aí mini conto do Hellboy com todos esses títulos doidões aí. Pra quem caiu de paraquedas, né? Essa é uma história compilada no Hellboy Omnibus Volume 2 das Histórias Curtas. Então a gente pega aí uma TV passando Hamlet, só que numa forma meio sombria, bem estilo Hellboy, porque parece que é meio que estilo, assim, marionetes, né? Então tem essa senhora vendo esse teatrinho aí na TV, e daí bate a senhora Pauline Rask. A Pauline Rask que tá recebendo e tal. E ela vem investigar o marido dessa moça. Moça, é uma senhora, tá? Então ela já mostra uma foto assim pro cara e pra moça, e ela fala: meu Deus, esse é meu marido. Daí ela fala: o que ele tá fazendo nesse cemitério? Um piquenique. E a gente do BPTP só fala: mais ou menos isso. Então a gente corta pro cemitério, tem esse cara meio que perambulando lá pelo cemitério. E daí aparece o Hellboy. Daí o Hellboy fala: então, que foi? Tá, não adianta. A gente já te rastreou, meu irmão. A gente sabe que você esteve lá, você esteve por aqui, em Brandford, em Shiltfoot, e a maior do ano passado em Liverpool. E todos eles você ficava abrindo esses sarcófagos e aqui no cemitério para comer os cadáveres. Então era um cara, e tanto que a malinha dele sai tudo cheio de garfo e faca. Foi porque o cara tava comendo cadáver. Gente, um pequeno adendo. Tem outra história lá na frente, a gente vai cobrir ela bem mais pra frente, que se chama Quase um Colosso, ou na tradução livre, Quase um Deus. Nessa história, o Hellboy, ele tá falando assim com uma companheira dele no Hellboy, do PPDP, que eles estão lá no cemitério também. Eles estão investigando lá, é aquela história tal do Roger, né? Eles estão procurando o Roger, primeira aventura deles e tal. E eles estão procurando o Roger nesse cemitério. O problema é que daí eles têm esses sarcófagos, esses túmulos profanados também. E daí a moça lá, ela pergunta: pô, o que será que ele tá fazendo aqui? Será que ele tá precisando das partes, né? E daí o Hellboy solta um comentário. Tipo, eu já vi pior. Aí a moça fala: o que seria pior? Comer eles? O Hellboy: Então, gente, não é explicado. Você só vai pegar esse tipo de detalhe que está referenciando essa história aqui, que ocorreu lá em 1992, né? Tipo, 5 ou 6 anos antes daquela história. E o Hellboy tá falando uma coisa que ele passou, mas ele não vai contar essa história. Fica para você descobrir. Essa é a magia, essa é a coisa foda de Hellboy, cara. Quando você pega esse tipo de detalhe e o autor, ele não te chama de burro. Ele sabe que você consegue perceber isso e deixa no ar. Pra quando você pegar, você fala: porra, filho da puta, era isso. Mas voltando pra essa história, então, começa um embate ali e tal. E nesse embate não tem nada demais. É esse cara que é provavelmente um Ghoul, né? Ele até começa a ter umas feições demoníacas, assim. E ele não é de revidar muito, assim. Ele tá apanhando muito o Hellboy e tal. E enquanto ele tá lutando, ele começa a falar em poesias. Tem várias poesias aqui. Tem poesia de Shakespeare, tem poesia do Thomas Walter Jr., tem do Robert Blair, né? São poemas, assim,
muito sacros dentro da literatura inglesa, tá? Então, eu até tentei ver alguns, mas são poemas bem cabeçudos, tá? E o que mostra que o Mike Mignola, ele tem até uns gostos peculiares com a arte, né? Porque esse Go, ele vai, enquanto ele tá apanhando, ele vai recitando esse tipo de poema, só que cabido, né? Na situação desse cara que se apaixonou, se arrepende, mas ele tem que fazer isso porque é a natureza dele, blá, 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 blá. Até que ele vai morrer, né? E ele até fala: toda a natureza é silenciada e adormecida, nenhum ser vivo desperta, exceto eu. E ele cai de uma forma dramática dentro de um túmulo, mortinho da Silva. Então, fica assim uma luta cinematográfica. E até volta, enquanto ele tá morrendo e os vermes vão atacando assim, o corpo dele, vai voltando com aquela peça de Shakespeare que estava sendo ensinada por marionetes na TV, que é o Verme Vencedor, que é um poema muito, muito, muito clássico ali do Shakespeare, né? E que vai ser muito importante para as histórias do Hellboy. E o Hellboy termina numa cena meio que pacífica, assim, ele olhando, não entendendo muito, assim, do que aconteceu, mas, né, era o trabalho dele e meio que as coisas acabaram e aí, bola pra frente. Cara, não tem nada disso escrito. É eu interpretando um quadrinho da feição do Hellboy. Isso que é a narrativa e o desenho de Mike Mignola. Então a gente termina por aqui nesse conto. Muito obrigado por ouvir. Por favor, curtam, compartilhem e avaliem a gente no Spotify e no Apple Podcast. Mande suas dúvidas, suas ponderações. Se eu tô errando muito, me fala aí. Eu preciso ouvir. E no próximo episódio nós vamos para a história curta de A Capela de Moloch. Até lá, a gente se vê. Falou!